Olá pessoal, é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos os participantes deste evento. Esse é mais um encontro técnico realizado com apoio e investimento do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. O CREA Paraná é o único CREA do país que possui 3 linhas de investimento para o aperfeiçoamento técnico, cultural e científico de profissionais das engenharias, agronomia e geociências e a todos os acadêmicos que compõem o programa CREA Júnior. Os editais de chamamento público, editais de patrocínio e política de estando são iniciativas que resultam de mais de 300 atividades técnicas anualmente. São mais de 20 mil participantes impactados a cada ano. E nesse ano, estamos destinando 5 milhões de reais para essas iniciativas apoiadas pelo Conselho. Essas iniciativas também reforçam o papel do CREA Paraná como parceiro estratégico das gestões públicas, municipais, estaduais e até as nacionais. Esses materiais servem de base para decisões importantes e fazem parte do nosso trabalho permanente no programa Agenda Parlamentar do CREA Paraná. E para que todos os profissionais e acadêmicos tenham acesso a essas oportunidades, o CREA Paraná disponibiliza o Conecta CREA Paraná, um portal com centenas de atividades técnicas gratuitas, como cursos, congressos e eventos presenciais e digitais por todo o estado. No Conecta é possível também encontrar oportunidades de trabalho, estágios, consultar gratuitamente normas da ABNT e acessar diversos outros serviços pensados para a valorização do exercício profissional. É com muito orgulho que o CREA Paraná desenvolve, em parceria com as entidades de classe e as instituições de ensino, a maior política de valorização e capacitação profissional de todo o país. Agradeço a sua presença nesse evento. Esperamos encontrá-los em outras atividades que acontecem por todas as regiões do estado. Um bom evento a todos. Te dou boas-vindas à nossa primeira aula sobre o pilar social aplicado à construção civil. Eu sou o João de Suzak e eu vou estar acompanhando vocês nessa jornada de 5 aulas em relação a esse tema. Iniciaremos a nossa jornada falando justamente da pertinência do pilar social dentro do ESG. Esse tema que vem ganhando cada vez mais relevância dentro do Brasil, porque além de investidores e clientes estarem já atentos a isso, a própria sociedade já espera atitudes mais concretas. E na construção civil, esse pilar se torna ainda mais evidente, já que cada obra envolve diretamente trabalhadores, as comunidades vizinhas e o espaço urbano como um todo. Como vimos na aula de introdução, o pilar social corresponde à letra S da sigla ESG e refere-se à forma como a empresa se relaciona com as pessoas, a comunidade, avaliando seu impacto nos funcionários, nos consumidores e em todas as partes interessadas. Ele engloba temas como a representatividade e a diversidade, as condições de trabalho justas e seguras, o respeito aos direitos humanos, o engajamento comunitário e também a proteção de dados, visando justamente um ambiente corporativo mais ético, inclusivo e benéfico para toda a sociedade. Esse pilar pode se manifestar em práticas muito concretas, capazes de evitar acidentes de trabalho, por exemplo, ou combater o emprego informal, reduzir reclamações da vizinhança e também evitar conflitos com a comunidade do entorno. E aqui eu gostaria de trazer um exemplo que é de um canteiro de obras onde não há essa fiscalização, né, ou melhor, não há uma fiscalização dos equipamentos de segurança. Então, esse canteiro ele está mais propício a correr riscos maiores de acidentes do que um canteiro que tenha uma regularidade maior nessa fiscalização. Um outro exemplo poderia ser de um trabalhador informal, que pode ficar
desamparado em casos de alguma doença ou algum afastamento, além de, obviamente, ter seus direitos trabalhistas básicos reduzidos. Além disso, um canteiro que não tem um diálogo estabelecido com os moradores e a comunidade do entorno corre um risco maior de receber queixas e reclamações por barulho ou sujeira do que um canteiro que tenha essa comunicação e esse diálogo já estabelecido. Para compreender a relevância do pilar social na construção civil, bem como seus desafios e as suas oportunidades, eu trago uma pesquisa do IBGE, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que traz um número de pessoas ocupadas no segundo semestre de 2025, que foram de 7,9 milhões de pessoas. E dentro dessa população ocupada, 41% estava trabalhando no setor formal. Consequentemente, 58,8% estavam na informalidade. Isso representa uma taxa estimada de informalidade de cerca de 59%. E esse foi apenas um dos temas inseridos nesse pilar. Eu poderia aqui estar trazendo vários outros, como a baixa participação feminina nesse setor, que representa apenas 4,4% de toda a população ocupada, né, a mão de obra ocupada nesse setor. Segundo o estudo do perfil da mão de obra da construção civil, que foi apresentado pela Câmara Brasileira de Indústria da Construção Civil, lá em outubro de 2024. Quando olhamos para esse cenário, percebemos que o pilar social é um campo que ainda precisa de muito avanço, mas que também já tem muito protagonismo. Cada número que eu trouxe aqui traduz uma realidade concreta. Então, esses 7,29 milhões de trabalhadores são pessoas que acordam todos os dias para trabalhar, geralmente buscando aí uma vida mais digna, e que eu acredito que esse seja um dos grandes objetivos desse pilar, que é trazer esse olhar mais humano para esse setor, enxergando todos os envolvidos, tanto de dentro quanto de fora do canteiro, como verdadeiras pessoas e não apenas como números. Trabalhar com o S do ISG na construção civil é investir em pessoas, é garantir que o trabalho seja digno, seguro e reconhecido, é reduzir as desigualdades, fortalecer comunidades e construir um ambiente onde todos possam prosperar. E isso é tão estratégico quanto reduzir as emissões de carbono, por exemplo, ou adotar novas tecnologias, porque o sucesso de qualquer obra depende diretamente das pessoas que estão executando ela. E é justamente nesse ponto que começamos a ver a importância prática do pilar social. Ele não é apenas um componente ético ou moral, ele também é uma estratégia de eficiência, reputação e sustentabilidade no longo prazo. Obras socialmente responsáveis, elas costumam ter uma menor rotatividade, costumam ter menos acidentes, menos passivos trabalhistas e, além disso, uma maior aceitação social. E o mercado brasileiro, ele já começa a responder a essa necessidade. De acordo com um levantamento chamado ESG na Construção Civil, Panoramas e Desafios, realizados pelo Sinduscon São Paulo em 2024, 68% das empresas entrevistadas afirmavam que já possuíam alguma iniciativa relacionada a esse pilar social, ainda que de uma forma inicial ou fragmentada. E dessas práticas que foram levantadas, as mais comuns envolvem normalmente treinamentos de segurança, contratação de mão de obra formal, local
e além de ações comunitárias no entorno das obras. Mas, por outro lado, esse mesmo estudo mostra que apenas 27% das empresas possuem, de fato, políticas sociais estruturadas, com metas, indicadores bem definidos. Ou seja, é possível observar que sim, o setor está se movimentando, está respondendo essa demanda, mas ainda há um longo caminho que o pilar social precisa percorrer para que seja de fato incorporado de forma sistêmica e não apenas como ações pontuais ou filantrópicas. Esses dados mostram que existe um movimento real em direção desse amadurecimento, que é impulsionado tanto por demandas sociais quanto pelas próprias exigências de mercado. Investidores, por exemplo, contratantes e até editais públicos já começam a valorizar empresas que comprovam essas boas práticas. E isso, consequentemente, se reflete nos diferenciais competitivos de cada empresa. Questões ligadas ao pilar social, como acidentes, informalidade, más condições de trabalho, ausência de comunicação com a comunidade do entorno, a falta de diálogo com órgãos locais, são as principais causas ou as causas recorrentes de conflitos e de paralisação de obra. Ou seja, essas paralisações e as intercorrências que acontecem num canteiro de obras não são apenas questões técnicas que prejudicam esse andamento da obra. Por isso, entender e aplicar o pilar social significa também reduzir riscos operacionais. Um canteiro bem estruturado socialmente é mais seguro, é mais produtivo, mais estável e, mais do que isso, ele gera um impacto realmente positivo no seu entorno. Quando uma obra contrata trabalhadores locais, ela movimenta a economia do bairro, cria vínculos que fortalecem a imagem da empresa, justamente como esse agente de desenvolvimento, e não mais como uma fonte de incômodo para o bairro ou para a população do entorno. Além disso, é possível notar também que há um movimento crescente da integração entre esse pilar social e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Especialmente, e não restrito a eles, mas ao ODS 5, da igualdade de gênero, a ODS 8, que diz respeito ao emprego digno e ao crescimento econômico, além também, obviamente, da ODS 11, que diz respeito a comunidades sustentáveis. Ou seja, ao aplicar essas práticas sociais responsáveis, as empresas não apenas cumprem essas metas do ESG, mas também contribuem para os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável e fazem bem para a comunidade e criam, de fato, esse impacto positivo. Para concluir essa nossa primeira aula, eu quero reforçar aqui a ideia de que o pilar social não é um conceito teórico. Ele se manifesta nas atitudes diárias dentro e fora do canteiro. É no cuidado com a segurança, é na formalização dos vínculos, na escuta dos trabalhadores, no diálogo com a vizinhança e na forma como a empresa enxerga, ou melhor, se enxerga como parte de uma comunidade.